Olá, Ah, oh, meu Deus. estamos de volta. Graças a Deus, mais uma tarde, né? Mais Sim, um dia, uma mais uma maravilha. live. Hoje é a 12ª live, eu estava contando, né? E os capítulos 34 a 36. Sejam bem-vindos todos vocês. A gente tem hoje mais convidados aqui, né? Sejam Sim, bem-vindos todos. Vamos iniciar então a nossa leitura, né? Vocês que estão chegando, pode ir deixando aí o seu comentário referente ao versículo que te chama mais atenção, que fala com você, né? Que salta aos seus olhos. Você pode ir deixando aí a sua participação. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhes exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Tem uma outra amém. versão aqui que diz, a King James 1611, diz: Eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, Lindo. filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Graças a Deus. Que lindo demais, demais, demais. O que será que nós vamos fazer destaque? Nós vamos fazer destaque do versículo 1 até o 22. Porque está muito lindo, muito lindo. Eu vou escolher só um, porque é impossível, nós vamos ter que ler todos. Temam o Senhor, versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Voltamos no Salmo 23, que Deus já preparou todo o suprimento para cada uma das nossas necessidades, está tudo preparado. Nós é que precisamos acessar. Nada falta aos que o temem, está tudo preparado. E também eu gostaria de ler o versículo 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ele é o nosso Redentor. Ele nos criou,
nós pecamos e ainda Ele é o nosso Redentor, Ele nos redime, através de Jesus ainda nós temos redenção de todo o nosso pecado. Ninguém que nele se refugia jamais será condenado. Através do sangue de Jesus nós somos santificados, purificados, e estamos justificados diante do trono do Senhor e não há acusação nenhuma que pese contra nós. Ele é o nosso Redentor. Vamos buscar refúgio no Senhor. Graças a Deus, né? Quem quiser deixar aí o seu destaque também, eu só estou procurando aqui aquele texto de Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui. É 2 Coríntios 4. Deixa eu ver se eu acho, porque eu quero dar destaque para o versículo 17. Ó, o 17 diz, perdão, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todas. Muitas são, é verdade, né? Que muitas são as nossas aflições, mas o Senhor livra de todas. Nenhuma situação difícil, de tribulação, de angústia, a gente fica nela, porque o Senhor nos livra, o Senhor nos tira. E eu lembrei desse texto de Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, o Senhor está sempre, né, nos livrando dessas tribulações, de angústias. Quando a gente se abate, Ele nos levanta e é maravilhoso a gente colocar essa palavra no nosso coração, que nos traz consolo em momentos de angústia. Só consolo, só boa notícia, só alegria no meio do nosso dia, buscando ao Senhor. Agora nós vamos ler o Salmo 35, que primeiro parece um pesadelo. Deixa eu só fazer aqui o comentário da Ivoneide. Ai, tá tão ruim de ler. Busquei o Senhor, precisa saber buscar. Sim. Ele sabe de tudo, antes que os nossos lábios falem, né? Mas a gente... Por quê? Ele quer que a gente participe, né? Só por isso, ele já sabe mesmo. Já sabe o que a gente vai orar, o que a gente precisa. Mas ele quer ele quer relacionamento conosco, ele quer conversa conosco, ele quer vida íntima. Então, é isso que a gente precisa entender. Vamos para o 35, então. Sim, deixa eu só fazer ainda uma parte nesse seu comentário. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, nós precisamos pedir a ajuda dele. Porque nós não somos marionetes do Senhor. Nós temos livre escolha. Então, a gente precisa pedir a ajuda. E aí sim ele ajuda, não é? Nós precisamos formular com a nossa fala, com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, nós precisamos pedir ajuda, porque nós não somos marionetes. Ele nos deu livre escolha, relacionamento, isso que a Sueli falou mesmo. Maravilhoso. E essa livre escolha é justamente por causa do amor, né? O amor, ele não força nada. Se você quer, então, né? Mas se não, ele não vai forçar. Deus não força ninguém, né? A ser salvo, não força ninguém a receber as bênçãos que ele tem, não força, não. Vamos lá, então, para o Salmo 35, vamos lá, versículo 1. Defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Ai, meu Deus, né? A gente se vê muito nessas palavras de Davi aqui. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Olha, Davi devia estar apuradíssimo aqui nessa composição dele. Empunha a lança e o machado de guerra,
contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Ai, que delícia na hora da aflição, da tempestade, a gente ouvir isso do Senhor. Eu sou a sua salvação. E Davi fala com ele mesmo, né? E pede para o Senhor: diga isso para minha alma, eu quero ouvir isso. Meu Deus do céu. Só quem é muito íntimo mesmo consegue fazer esse tipo de oração, né? Diga para mim: serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Não é? Só quem é muito íntimo senta no colo do Pai e fica com essa conversa. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles, livras os necessitados e os pobres. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão, e me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. E eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitam que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Nem não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem: era isso que queríamos. Nem que digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. Gente, esse versículo aqui eu achei demais, demais. Ele fala com Deus, ele fala com o público que está em volta dele. Ele está convidando eu e você para ficarmos alegres, todos os que desejam ver provada a sua inocência. Meu Deus, que homem esse rei Davi. E repitam: o Senhor seja engrandecido, ele tem prazer no bem-estar do seu servo.
Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Eu quero ficar com esse versículo 27 e 28, porque é muito pitoresco, é muito diferente. Olha, quem conseguiria fazer esta oração a Deus? Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. Ele está chamando quem está lendo, quem está do lado dele, para desejar o bem para ele, para desejar que a inocência dele seja provada, que fique provada a inocência dele. E sempre repitam e ainda glorifiquem a Deus, dizendo: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Está falando dele, né? Do seu servo, eu, servo de Deus, o rei Davi. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. É assim, o meu desejo é que cada uma de nós alcance uma intimidade tão grande com Deus que ouse ser amigo de Deus. Nós estamos assim tão acostumadas a ser servos, né? Nós somos servos, nós obedecemos sem questionar, mas através de Jesus, Deus nos leva para sermos amigos dele. E Davi tinha entendido isso pelo ministério que ele tinha de sacerdote, de rei. Ele se sentia amigo de Deus. E nós, através de Jesus, somos elevados à condição de amigos. E a gente tem tanta dificuldade de se situar como amigo de Deus. Amigo de Deus faz essa oração aqui. Cantem de alegria vocês que desejam ver provada a minha inocência. E digam, ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Muito lindo, que a gente alcance essa intimidade de ser amigo de Deus. Amém. E eu acho que o que eu vou falar pode até ser assim uma espécie de continuação do que você está falando, que é o versículo 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Essa intimidade, esse ser amigo de Deus, né? Essa liberdade com Deus, quando a gente realmente vai entrando e vai conhecendo mais o nosso Deus, que é o nosso Pai de amor, nós vamos querer dizer com os nossos ossos. Quando a gente pensa em ossos, o osso é a base do corpo, né? É a estrutura. É o mais íntimo, né? É o que está lá mais dentro, dando o suporte, né? Para que esse corpo funcione, que as articulações funcionem. Todos os meus ossos dirão. Então, é uma consciência daquilo, da grandeza do Senhor, consciência na nossa limitação, né? Mas daquilo que é o Senhor, daquilo que Ele fez e faz por nós, que o mais íntimo, que a nossa base, a nossa estrutura e muito interna, ela vai dizer, ela vai adorar a Deus, ela vai dizer, Senhor, quem é semelhante a ti? Não é uma adoração só de lábio, né? Da boca para fora, que você não processa muito bem, não, é algo que vem muito do interior, porque a experiência que você tem, essa experiência íntima de ser amigo dele, né, de ter essa liberdade, ela vai te fazendo, nossa, o meu Deus é muito bom, eu preciso adorá-lo, eu preciso louvá-lo, eu preciso dizer do fundo da minha alma, do mais íntimo do meu ser, os meus ossos têm que entrar nisso, nessa exaltação, né? Senhor, quem é como tu? Quem é como o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, aquele que é eterno, o início, o fim, né? Sim. Então, esse destaque que eu queria deixar, porque quando a gente consegue chegar nesse ponto de que os nossos ossos também engrandeçam e agradeçam o Senhor nosso Deus. Sim. Graças a Deus. Vamos ver aqui.
Davi pede o julgamento de Deus. Caso ele seja errado, ele diz, julgue-me, Senhor. Então, é o comentário da pastora Ivonete, né? Ele tem tanta liberdade que ele fala, olha, eu tô pensando assim, eu te peço isso. Agora, se eu estiver errado, o senhor pode me falar. Né? Que liberdade e que confiança e que submissão. Ao mesmo tempo que Davi tem essa liberdade diante de Deus, na presença dele, para falar com ele, ele também se submete. É um exemplo para nós, né? E esse julga-me que a pastora Ivoneide mencionou, do versículo 24, é um julga-me pelo restante do Salmo, é um julga-me na certeza de que esse julgamento é amoroso e é para alinhar. Não é um julgamento para condenar. É um julgamento para alinhar. Julguei que isso aqui não está conforme a minha total vontade, então vamos alinhar desse jeito que Davi se relacionava com Deus. E até assim, sabe quando você está numa conversa, que você está numa situação muito difícil, você toma um posicionamento, e aí você vai conversar com alguém que você confia muito. Você fala assim, não, se eu estiver errada, fala para mim, eu estou errada? Será que eu estou enganada? Né? Isso. Será que eu não estou? Será que é isso mesmo? Então, assim, é a certeza, né, de que está no caminho certo, e ele pede isso para Deus com toda essa liberdade. Vamos, então, ao 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te obedecem, aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Amém. Uau! Pode falar, Eli. Posso, vou ficar com esses lindos aqui, 7 e 8. 7 e 8, dois aspectos muito importantes. Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Primeiro ponto é esse. Quando nós passamos por situações difíceis, primeiro a gente tenta resolver. Primeiro a gente tenta resolver, e quando não resolve, a gente fica abatido, a gente fica triste, a gente fica pensando o que eu posso fazer. A gente entra numa situação de ansiedade, quando tinha que ser o inverso. Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. É o Salmo 91, habita no esconderijo do Altíssimo, você já mora aí.
Então, vai conversando com ele em qualquer situação. Não precisa primeiro ficar ansioso. Claro que nós temos que tomar atitude, fazer o nosso possível e resolver tudo que está na nossa mão. E fazer tudo que está na nossa mão por fazer, mas sem ansiedade. Essa palavra, sombra das tuas asas. Asas aponta para proteção. Proteção grande, total, completa. E sombra aponta para confiança, para fé, para fé. Tranquilidade, com calma, sem aflição nenhuma. Morando no esconderijo do Altíssimo, a gente já goza dessa situação. Então, é só prestar atenção e não sair se desarvorizando e, às vezes, reclamando porque eu não consigo resolver isso. Para um pouco e pergunta onde está o caminho de Deus no meio dessa tempestade. E o segundo ponto, no versículo 11... Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Davi se recompunha no Senhor. Tem outros versículos lá, acho que no livro de Samuel, quando a cidade dele foi assaltada, Ziclag, foi levado todas as suas esposas, seus filhos, todos os seus bens, e os soldados queriam acabar com Davi. Ó, nós fomos atrás de você e olha aí, agora nós perdemos tudo. E lá diz assim, e ele se recompôs no Senhor, e ele se fortaleceu no Senhor. Nessa hora ele não tinha amigo nenhum, não tinha os 400 fiéis de Davi, não tinha ninguém perto dele, estava todo mundo caçando ele. Ele só tinha um lugar para se refugiar, no Senhor, no Senhor. E eu trago isso para a nossa vida hoje, Su. Muitas vezes nós passamos por situações que nós ficamos muito abatidas. E a nossa primeira tendência é ai, ai, por que está acontecendo isso comigo? Ai, por que só comigo que está acontecendo isso? Ai, como é que eu cheguei no meio desse caos? Como é que eu me meti no meio dessa enroscada? Quando a gente tinha que ter uma atitude diferente, se refazer no Senhor. Senhor, vamos começar de novo. Primeiro quero entender, depois quero saber o que fazer. Pronto. Parece simples, mas a nossa tendência é de servo, é dar conta das coisas. Nós temos que mudar essa mentalidade de servo para uma mentalidade de amigo. Servo é que fica assim, ai pronto, o patrão vai chamar atenção, ai vai descontar no meu salário, ai já vai me pôr no olho. Isso é mentalidade de servo. De amigo é assim, eu vou telefonar para a Su, vou ver se ela pode quebrar esse galho para mim. Ai, para quem que eu posso recorrer para me ajudar a resolver isso? Isso é mentalidade de amigo, não é? E eu acho que Deus se alegra com essa reorganização da nossa mente para uma mentalidade de amigo. Era isso. Amém. Eu vou falar em cima desses também, porque é o que né, me chamou a atenção, 7, o 8 e o 9. O 7, o finalzinho, diz assim, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Sim. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Aqui na versão King James diz, e tu os fará beber dos rios dos teus prazeres. Nossa, que rio é esse? Que rio é esse de alegrias e prazeres? Conta para mim. Conta para mim o que é isso. Então, muitas vezes a gente fica buscando prazeres tão pequenos e tão passageiros, né? Que não são nem uma gotinha de água. Às vezes você abre a torneirinha assim e fica lá pingando um prazer aqui, outro ali, bem devagar. Você vai vivendo assim, né? Quando Deus, na presença dele, na casa dele, tem rios
rios, ó, e ele dá a beber dos rios, dos prazeres dele. Se nós Sim, estamos nesse ambiente, na casa de Deus, na presença dele, nós podemos beber desses prazeres, porque é um rio, e é um rio que ele não se acaba nunca, porque a fonte é Jesus, e Jesus é eterno, o sacrifício dele é eterno. Então, todos os dias que você precisa, tem água viva jorrando, e essa água ela vem de dentro de você, se o Espírito de Deus habita em você. Então, nós podemos beber desses rios de prazer e de delícia. E isso que você estava falando, né, desse esconderijo de Deus, dessa intimidade, a gente bebe dessa água, né, e é o compartilhar da vida de Jesus Cristo, essa vida que está sim, dentro de nós. A gente compartilha a gente bebe dessa água, desse prazer, a gente recebe, desfruta, se alegra e a gente compartilha essa água, esse rio. sim. Que mais? O Pois 9. em ti está o manancial da vida. Então, o Ah, manancial da vida está em Deus, está em Jesus Cristo. Ele é esse rio de águas vivas. E é nisso que a gente, de fato, pode encontrar prazer. Não há outra coisa, não há outro lugar, não há outra pessoa, não há. Você que tem experimentado, eu tenho certeza que você vai dizer exatamente isso, né? É em Deus. E quando a gente está em situações de tribulação, de angústia, como nós vimos no salmo anterior, e a gente fica nesse ambiente, né, na presença dele, esse rio nos alimenta. E essa alegria, esse prazer que fala, né, esse rio de prazeres, isso nos alegra. Por isso que Jesus fala assim que eu deixo a paz, não é a paz que o mundo dá. Né? E é uma paz que excede o entendimento. Por quê? Porque você está numa situação difícil, enfrentando um problema, você está numa pandemia, você está em qualquer outra situação da sua vida e você pode ter prazer, alegria, paz no seu coração quando você bebe desse rio, amém. né? É uma, Graças a Deus. é uma paz, é uma certeza que não é pensamento positivo, é certeza, é fé, é certeza que assim como Deus livrou, Ele livra hoje e Ele vai continuar livrando. Assim como ele me amou, ele me ama hoje e ele vai continuar me amando. Então, nós vamos atravessar essa situação que precisa ser resolvida, que precisa de algumas medidas, e nós vamos passar com tranquilidade, vamos enfrentar outra amanhã e outra depois da manhã, e em todas elas, com essa certeza de que ele vai continuar ali. O Deus do impossível, o Todo-Poderoso, vai continuar ali. Amém, graças a Deus. Acho que é a Mônica que está perguntando quais os capítulos. Hoje é o 34, 35 e 36. E tem um Isso, comentário sobre a questão de amigos e servos, né, da pastora Ivoneide, Jesus, lá em João 15, aquele versículo que ele diz: eu já não chamo vocês de servos mais, agora vocês são meus amigos, né? ai, que Graças a lindo. Deus. E ainda amigo, e ele completa, porque tudo que eu tenho ouvido do meu pai, eu estou contando para vocês, não é? Verdade. Olha, o resumo, então, da nossa live, da nossa leitura de hoje. Vocês podem colocar outras questões aí, mas ser amigo, intimidade, né? Poder contar, ter alguém de fato que em qualquer situação, nós temos amigos, graças a Deus pelos nossos amigos, mas há situações em que é Deus, né? É só Deus. É E então, particular. você não é servo, você é amigo. E beba desse rio, beba desse prazer que Deus oferece. Não fique aí querendo qualquer prazer dessa vida, porque você vai se frustrar, não vai dar conta da sua alma.
Nada desse mundo dá conta da ânsia que a gente tem por Deus. Nada. Então, beba desse rio e seja feliz de verdade. Amém? Muito 10. Gente, muito obrigada a presença de vocês. E até amanhã. Amanhã o Senhor tem um encontro conosco novamente aqui. Fica com Deus. Até amanhã. Um grande beijo para todos e tenham uma excelente tarde.